E agora, entrando mais no aspecto da catequese em si, a gente tem a pergunta, que é o seguinte: o que é a catequese? A catequese é um instrumento fundamental para passar a doutrina cristã e fazer com que as pessoas possam viver na graça. Isso é muito importante, que se a gente estava falando que o bom catequista, ele sabe do que existe o pecado original, sabe quais são os inimigos, sabe quais são as nossas tendências, e sabe que tudo isso vai nos afastando de Deus, é porque existe algo que nós devemos lutar para viver. E o conceito de graça aqui, ele pode ser definido como a participação na vida divina. Ou seja, se não tiver a participação da vida divina, se a catequese não tiver comprometida com que todos aqueles catequizandos que estão iniciando a sua maratona, o seu estudo, sua instrução religiosa, fatalmente eles vão perder essa capacidade de viver na vida da graça. E isso vai gerar consequências para eles eternas e que pode, inclusive, ser muito mais difícil de uma conversão mais posterior, porque já dizia Santo Afonso Maria de Ligório, se nós vamos adiando a nossa conversão, se nós vamos deixando para amanhã, de crer nas coisas de Deus, de aderir à verdade de fé, dificilmente a gente vai fazê-la no nosso leito de morte. Então, as consequências para a alma de cada pessoa podem dar-se na primeira aula de catequese. Então, o bom catequista, ele sabe que dentro da sala tem 15, 20, 30 pessoas, ele precisa saber que ele tem 30 almas que foram fundidas por nosso Senhor Jesus Cristo, por Deus dentro daquela pessoa. Aquela pessoa, ela foi redimida pelo lenho da Santa Cruz e que ela pode obter a salvação se ela cooperar com essa revelação e com este ato feito por nosso Senhor Jesus Cristo. Se o catequista não tiver isso em consideração na primeira aula e nos primeiros momentos, dificilmente ele será um bom catequista. Esse é um ponto muito importante. Então, a catequese é, portanto, um processo pedagógico educacional que irá fazer com que a pessoa chegue à adesão profunda das verdades da fé e com isso chegue até a santidade. Então, como um programa educacional, o catequista, o bom catequista, ele sabe algo de psicologia, ele sabe algo da pedagogia humana. E ele sabe que as potências superiores, as potências que somente o homem tem, a inteligência e a vontade, estão colocadas ali. Se o catequista ele não tem essa consideração de que a inteligência do homem opera para que ele possa conhecer a verdade e que a vontade opera para que ele possa aderir ao bem da coisa, ele não vai de forma nenhuma conseguir fazer uma boa catequese. Então ele precisa trabalhar todos os instrumentos pedagógicos, ele precisa entender como que se faz para que uma pessoa possa sair do conhecimento zero até um conhecimento mais profundo, ele precisa saber como que se dá minimamente o processo de conhecimento de uma pessoa, quais são uma base de temperamentos aqui que pode ser útil para que ele possa trabalhar essas questões, e ele também deve ser capaz de fazer com que a vontade daqueles alunos seja educada, seja fortalecida. Então, basicamente, não é para um bom catequista, ele não vai simplesmente chegar na sala de aula e falar assim, bom, hoje nós vamos falar sobre o quarto ou quinto artigo do Credo Apostólico. E aí começa, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e vai explicando passo a passo o que são esses artigos. Não, pelo contrário, ele precisa ter todo um preparo pedagógico, porque dentro desse preparo, o objeto daquele momento é o ensino. Mas nós temos pessoas que são objeto do ensino. Então a gente precisa compreender essas duas dinâmicas, caso a gente queira ser um bom pedagogo e caminhar da maneira clara para que as pessoas possam entender verdadeiramente o sentido. Para isso é necessário que compreenda o catecismo de maneira profunda também. Um outro ponto importante. É lamentável, e aqui a gente precisa compreender essa realidade, que hoje nós vamos em muitas paróquias e aí a gente pergunta para os catequistas, poxa, como é que se deu a revelação? Ou fale um pouco da história da revelação, fale um pouco da redenção
do homem pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, fale, por exemplo, de Abraão, nosso pai na fé, fale um pouco de Moisés, fale um pouco da história de como se deu a salvação. Muitos não vão nem saber e não fazer ideia daquilo que está sendo colocado. Outros catequistas não vão fazer a mínima ideia de quais são todos, inclusive, os sacramentos da Igreja Católica. Isso é uma realidade muito triste. Não vão saber como que se faz um bom exame de consciência, não vão saber preparar aqueles catequizandos para uma vida de oração mais séria. E isso tudo é muito importante, isso tudo é muito preocupante. Por quê? Porque se nós não temos catequistas que saibam o estudo profundo da doutrina cristã, eles não vão conseguir passar da maneira adequada. Portanto, muitas pessoas podem se perguntar, tá, beleza, mas como que eu começo? Então eu vou começar, obviamente, pela Bíblia, né? Afinal de contas, eu sei da vida de nosso Senhor Jesus Cristo pelas Sagradas Escrituras. Tá errado? Por quê? Porque se nós pegarmos a Bíblia e esquecermos completamente do catecismo, que é a base de toda a catequese, nós vamos começar a achar interpretações da nossa maneira. Porque muitos vão falar, Jesus é misericordioso. Jesus é misericordioso, mas como que a gente lê isso à luz do catecismo? Jesus é todo amor e todo mel. Sim, mas como que nós vamos explicar o amor de Deus? Como que a gente vai explicar o que é amor? Se nós não tivermos um fundamento bem claro do que é a igreja, nós não podemos ler um livro que a autoridade deste livro depende da autoridade da igreja. Então, primeiro se conhece a igreja e depois, com a visão correta, pode-se chegar às Sagradas Escrituras. O que nós não podemos fazer em nenhum momento como catequistas aqui é pegar as Sagradas Escrituras, dar para cada um. Então vamos fazer uma pedagogia diferente aqui. As Sagradas Escrituras estão todas nas mãos dos catequizandos. Cada um lê um capítulo de São Mateus ou das bem-aventuranças. E aí o catequista fala assim, bom, agora o que vocês aprenderam disso? Bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados aqueles que buscam misericórdia. Se nós formos por este caminho, nós vamos ter algo que não é catequese, porque vamos ter milhares de vozes, ou seja, somente teremos doxa no grego, e não teremos aquilo que a igreja quer trazer para nós, que é revelação e episteme. Para os gregos, que é o verdadeiro fundamento da verdade. Então a gente vai ter esse problema. Portanto, primeiro a gente entende, bom, os catecismos não existem à toa. E existe uma miríade de catecismos para nós podermos nos instruir, para que a gente possa ler, compreender profundamente a verdade cristã, a revelação. Mas a gente precisa começar por ele. Então tem lá o catecismo amarelinho, que vocês podem muito bem ter na sua biblioteca, na sua estante. Tem o Catecismo de São Pio X, que é um catecismo muito prático de ser consultado, que é muito prático de ser estudado. Tem o Catecismo Romano, que é aquele mais profundo, que é do Concílio de Trento, que vai nos ajudar a ter uma boa compreensão daquilo que é de fato a doutrina católica. Ou seja, catecismo não é o que falta. Agora, uma vez que a gente leu o catecismo, entendeu os catecismos, estudou de forma bem adequada como que eles operam, aí sim nós podemos ir até as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque nós iremos ler as parábolas, nós iremos ler as questões que são colocadas ali nas Sagradas Escrituras da melhor maneira. Porque um erro muito claro dos catequistas hoje é fazer o seguinte, beleza, tem a catequese aqui e eu vou passar valores cristãos. Quem ouviu já essa expressão falar valores cristãos? Bom, se nós vamos passar os valores cristãos de fraternidade, vamos passar o valor de justiça, ou vamos passar o valor de bondade, fica tudo muito abstrato. Esses valores cristãos, quando os muitos falam,
se não tiver uma boa ideia do que é a revelação, do credo, da história da revelação, vai ficar muito difícil das pessoas compreenderem. E vai ficar algo como se fosse terapêutico, vai ficar numa sala de terapia ou ficar numa sala de bate-papo, onde não vai ter absolutamente um mestre e nem pessoas a aprenderem. No fundo, você está transformando a sua sala de catequese no método construtivista de Paulo Freire. É isso que você está criando na sua catequese. Portanto, primeiro conhece a igreja, os seus fundamentos, a sua base teológica naquilo que você precisa conhecer, porque nesse momento você vai passar essas informações e depois você vai dar as Sagradas Escrituras, porque assim você vai conseguir ensinar, por exemplo, o que vem a ser a parábola do semeador. Cai no solo bom, cai no solo ruim, ou está lá nas pedras, nos pedregulhos, e a gente consegue entender de uma melhor forma, de uma forma mais evidente, aquilo que está sendo colocado pelas parábolas de Nosso Senhor Jesus Cristo.